Conforme prometido, estamos gerando essa live agora. Dá uma olhada aqui nas parafernálias, que agora não estamos nem usando, né? Tem uma caixa lá ao fundo, mas nós estamos unplugged, desplugados. Eu não peguei nem o microfoninho, acho que dá para ficar sem aqui em casa, não, Mada? Aí? Pra você. Não vou mais encaixá-lo agora, vou ficar sem mesmo. Tomara que dê tudo certo, depois você vai lá fora ouvir. Eu vou lá enquanto você canta uma canção aí ou outra. Então tá aqui, ó, tem até suporte. A cafeteira, oi cafeteira. Tem até suporte do microfone, a mesinha. Vamos lá, eu vou pôr o telefone numa base aqui, a filmadora. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Amém. É isso mesmo, reina sobre mim. Hoje até
essa ideia, né, Mariana, o significado da palavra reina, reinar, passa por uma mudança semântica, no sentido de que não é que nós somos escravos sem vida, sem vez, sem voz, né? Hoje ele nos chama de amigos. Mas é isso, quando a gente fala para o reinar de Cristo sobre nós, não é que nós seremos tinha aqueles navios do passado, em que a força de navegação era feita por braços de remadores. Eles ficavam no último lugar do navio, lá na parte mais funda do navio, com seus remos, janelinhas e remando. Hoje, o reinado de Cristo é isso. Ele está lá remando por nós e para nós. É Ele quem assume aquele lugar. É lindo isso, né? Mas, nessa manhã de domingo, eu quero ler algo que me impacta muito, e de muitos jeitos. E como a gente tem um tempo maior do que uma breve meditação aqui, acredito que vai dar para eu repartir com você e você receber. Talvez você veja ao vivo agora, talvez você veja em outro momento, que nós vamos depois disponibilizar tanto no canal do YouTube, quanto no Face, quanto no Insta. Eu gostaria que você prestasse atenção. Pai, em o nome de Jesus, abre os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei, para que a gente entenda a Tua palavra, não no espírito de um ávido leitor de jornal para saber que time ganhou, mas na revelação que vem do Teu Espírito, na revelação que vem do Espírito das Escrituras, do Espírito da profecia, a revelação que o Espírito traz a nós. Jesus já disse isso, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. E é esse o espírito do Espírito e da letra, que Ele nos faça lembrar de tudo que Jesus é, da chave hermenêutica que Jesus é, para que a gente entenda toda a Tua palavra em Cristo, porque em Cristo a Tua palavra se fez gente para nos ensinar, nos dizer, nos orientar como sermos mais gente nessa época de tantas coisas artificiais. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero começar essa reunião com você, comigo, com a Mari, com Cristo, nessa manhã, com a seguinte coisa, hein? Hoje é aniversário do Caião, né, Mar? Uhum. Mais uma vez vamos mandar nossos parabéns para ele aqui. Para mim a importância de Caio é fundamental. Acredito que depois do meu pai, seu Adalto de Melo França, que faz mais de 20 anos que está na glória, depois do meu pai, a pessoa que mais me influencia é Caio. Eu tenho recebido e crescido e aprendido com muita gente. E alguns, daí são poucos, me influenciam. Entre os alguns que me influenciam, e não é pouco não, me influencia bastante, o que mais me influencia é o Caio. Sabe, uma vez, Mariane, só para terminar esse assunto do Caio, uma vez, quando o Pedro negou a Jesus, ele estava lá no pátio vendo o que ia acontecer depois que ele negou a Jesus, e as pessoas vinham e falavam, esse cara estava com Jesus. Eu não. Tava, o jeito dele falar mostra que ele estava com Jesus. Eu não. O jeito que ele... Lógico que ele estava com Jesus, olha a influência que Jesus passou para ele. E você sabe que antigamente as pessoas falavam assim, você imita o Caio Fábio, não é que eu tenho essa pretensão de ser um Caio na vida. Mas parece, você falando, parece o Caio. E eu acho que eu não me vi assim, até porque o Caio é alguém que eu sempre prezei como um referencial, mas nunca me senti assim. Caio Fabinho na vida. Mas eu sei que muita gente fala, agora você anda com o Caio, é o jeito que você fala.
de ideia herética que você tem. Você é um herege igual ele, né, cara? Somos hereges igual. Graças a Deus por isso. Mas eu quero ler nessa hora aqui, para a gente repartir a palavra, algo que está em Atos, capítulo 12. É muito interessante a história aí. Vai me ajudando aí, mas se você vê algum comentário de rodapé, você vai precisar de óculos, né, para ler comentário aí. Um desses que está aqui em cima é seu? Dá certo? É do grau que você usa para ler? É mesmo. Esse daqui? Esse daquele gatinha? Ela tem vários óculos também, viu, gente? Por isso que eu estou perguntando. Tem alguns que ela já deixou, aboliu porque está fraco. A idade vai chegando para todos. Penso aqui. Qual foi o texto? Atos 12. É uma coisa interessante, a história de Pedro, que estava preso e um anjo foi soltá-lo, mas tem tantas camadas nesse texto que vale a pena a gente dar uma lida. Atos capítulo 12. Você sabe que Atos conta a história do início da igreja, tem muita coisa boa, tem muitos erros, tem erros e acertos, como qualquer agrupamento humano, mesmo onde o Espírito está agindo. E Atos termina no capítulo 28, e alguns dizem que nós escrevemos Atos 29 hoje, né? A história da igreja hoje, contemporânea, seria Atos 29. É interessante isso. Mas vamos lá, capítulo 12 de Atos. Por aquele tempo de convulsões sociais e levantes e opressões políticas, por naquele tempo mandou o rei Herodes, diz nessa minha tradução, prender alguns da igreja para os maltratar. Hoje eles não prendem, hoje eles fazem conluio, né? Desde Constantino, não precisa prender a igreja para acabar com a igreja, não acaba com a igreja, prender. Hoje se prostitui a igreja fazendo alianças, casando, andando de mão dada. A política e a religião é a constantinização da fé. Constantino que inventou isso. O inferno inventou isso. Constantino foi como chama? Aquele que pôs em prática o que o inferno levantou. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, ou seja, cancelou o CPF do Tiago, acabou. Vendo ser isso agradável aos judeus, olha lá, opinião pública, o cara teve um monte de like nas redes sociais dele, mandei matar, né? Como tem político que anda só atrás de like, né? E faz like lá em Brasília, e faz like em caminhada, e faz like, faz like em qualquer lugar. Vendo ser isso agradável aos judeus, ele prosseguiu, continuou fazendo, né? Era isso que as pesquisas de opinião diziam que estava certo, prendendo também a Pedro, além do Tiago lá, agora ele prende a Pedro. E eram dias mais ou menos como esse que nós estamos vivendo a Quaresma, que eram dias preparatórios para a Páscoa dos judeus. Verso 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, olha agora, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, 24 horas ficar na porta da prisão onde Pedro estava ali, hein? Para o guardarem. Eles tinham um plano, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Depois da Páscoa, iam martirizar o Pedro, igual fizeram com o Tiago, irmão de João. Pedro, sabe como Pedro estava? Verso 5. Olha, Mar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas o que diz aí o resto da tradução do versículo 5, nessa tradução aí? Pedro estava vigiado na prisão, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Olha, ele estava preso, mas as orações não. Ele estava preso, mas os intercessores estavam ali. Ele estava preso, mas tinha gente orando por ele. Aí começa uma camada, amado. Você sabe como a oração pode fazer diferença em qualquer situação?
Ah, mas não tem mais jeito. Quem disse que não? Ora, meu querido, ora. Ah, mas o médico já desenganou. Ótimo, então você estava enganado. Você achou que não ia morrer nunca, né? Era isso? Você estava enganado. Você achava assim, eu não vou morrer. O Roberto Marinho, o defunto, finado dono da Globo, ele falava assim, ó, a frase que ele usava, se um dia eu morrer, o homem estava com mais de 90 anos, ele falava, se um dia eu morrer, não era quando eu morrer, ele falava, se um dia eu morrer, e assim tem gente que vai no médico, daí volta, e com toda razão, meu Deus do céu, não é questão menor, pequena, eu estou enfrentando uns problemas de saúde aí, estou tomando uma infusão. Amanhã mesmo é dia de tomar um negócio que me deixa tão ruim. Tem que se cuidar, se o médico está falando, tem que cuidar, senão você vai para a caixa prego, meu filho, vamos cuidar. Mas você sai lá, você vai no médico, o médico te dá uma notícia que você não queria ouvir, daí você fala, o médico me desenganou. Olha, é tudo terrível nesse quadro. A única coisa boa é você estar desenganado. Agora você não está mais enganado. Agora você sabe que se não se cuidar, não correr atrás, não procurar outros especialistas, você vai para o saco. Então você começa a se cuidar. Então aquilo que te desengana pode, na verdade, melhorar a sua qualidade de vida. Isso é comum, Mariane, quando a pessoa começa a se sentir mal, a boca seca e tal, e vai no médico, começa a fazer pesquisa, exame, descobre que agora está com diabetes. A pessoa fica num medo, com razão, mas aí tem uma qualidade de vida melhor do que tinha antes, uma qualidade alimentar melhor do que tinha antes. Então aquilo que era para destruição vira uma coisa boa. Aqui, ó, eles estavam orando. Pedro estava lá, parecia impossível, já tinham matado né? Está aqui, o texto começa dizendo com isso, tinham acabado de matar o Tiago e o negócio deu certo, os likes cresceram, eles iam fazer o mesmo com o Pedro. O Pedro já estava preso, tinha escolta naquela cadeia, não tem mais o que fazer. Como não? Vamos orar. Ah, não tem mais o que fazer com meu filho. Como não? Ore. Ah, não tem mais o que fazer com meu pai já está com cirrose, ele não para de beber. Como não? Vamos orar. Os milagres acontecem, cárceres se rompem. Vamos continuar o texto aqui. Diz assim o texto. Ó. Havia, né? Versículo 5, que a Mari leu, deu para ouvir ela lendo de lá de longe. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, né? Não era para coisa boa, naquela mesma noite, olha o que aconteceu. Vê o que está escrito na Bíblia aí, no versículo 6. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha a situação do cara, estava com algema na mão e no pé, duas correntes, duas cadeias, estava assim, algemado mão e pé, como se fosse o Lector, aquele comedor de gente lá do filme O Silêncio dos Inocentes, só faltava aquela máscara que fechava até a boca para não morder ninguém. Você assistiu O Silêncio dos Inocentes? Pedro estava lá, algemado no braço e na perna, como se fosse amarrado lá, como se fosse o pior assassino do mundo. Tudo para atrapalhar a psique do cara, deixar o cara doido, quebrar o cara por dentro. Mas sabe como ele estava? Ele estava dormindo. Gente, tem qualquer coisa tira o sono da gente. O nosso time de futebol tira o sono da gente. Discussão política em família tira o sono da gente. Sabe, a rádio peão corre lá na empresa. Ah, vai ter corte. Você não foi chamado, não vai acontecer com você, mas você perde o sono, você perde a fome, te dá úlcera. Porque correu uma notícia, muitas vezes não faz uma mentira, de um fake news, de uma fofoca da roda, e você perde o sono. O Pedro não estava com fofoca da roda, nada. Ele estava lá, ele estava numa situação terrível. Mas sabe o que ele fazia, diz o versículo aqui? Ele dormia. Eis, verso 7, eis, porém, que sobreveio um anjo da parte do Senhor, um enviado do Senhor, né?
E uma luz iluminou a prisão, diz o texto. Eu estou balançando demais a perna, Mariana? Não? Tá. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou. Já pensou? Acorda, cara! Tem gente que não acorda com nada, né? Eu não vou contar quem, mas na certidão de casamento diz que eu sou pai dela, ela não acorda por nada. Certidão de nascimento, eu falei certo? De casamento, de nascimento, né? Ela não acorda por nada. Se ela estiver dormindo, você pode tocar o telefone às 15 vezes, depois mais 15, mais 15. Ela não acorda. Então tem que ir na casa dela chamar lá isso. Você pode ir lá tocar a campainha, você acorda os vizinhos com a campainha dela, ela não acorda. Tem um sono profundo, eu já acordo com qualquer coisa. Mas vou te falar uma coisa. O Pedro estava dormindo profundamente nessa situação. Ô Pedro, o anjo teve que... Acorda Pedro, acorda Pedro. E o Pedro acordou, né? E disse-lhe o anjo, verso 8. Ainda o anjo disse no versículo 7, levanta-te depressa. Então as cadeias já caíram da mão, ó. Parecia uma mágica, sabe? Aqueles escapistas mágicos de escape, que se amarra com corrente, põe dentro de um aquário, põe debaixo da terra, o cara consegue abrir tudo o cadeado. Ali caiu da mão do Pedro, não foi nem mágica, foi um milagre. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça a sandália, põe roupa, rapaz, e põe sandália no pé. E ele assim fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. O anjo falou, vem atrás de mim, sobrenatural, né? Verso 9. Então saindo, o anjo saiu, Pedro saiu, o anjo, saiu a comitiva celestial e o fruto do milagre saiu ali. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Ele parecia mais um sonho. Pedro achou que estava sonhando, né? Quantas vezes a gente sonha e acha que é verdade, e a gente acorda assustado, aqui era o contrário. Estava acontecendo e ele achava que era um sonho. Verso 10. Depois de passarem, ou terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Olha que coisa. Então Deus cegou, embaçou, atrapalhou, impediu a visão dos sentinelas. Ninguém viu Pedro saindo daquele lugar. Já pensou, estava lá com um monte de sentinela guardado de dia, de noite, uma guarda para não deixá-lo fugir. Não deixar que nenhum... Era, como é que é? Presídio de segurança máxima. Hoje, em presídio de segurança máxima tem telefone, alguns presídios têm assistência médica melhor do que a pessoa teria na casa. Alguns presídios têm visita que não devia nem receber. Tem de tudo hoje, né? Ali o Pedro estava, mas ele saiu. Deus fechou os olhos das sentinelas. E diz assim ainda o versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Rua. O qual se lhe abriu automaticamente. É do grego mesmo que está aí, eu fui ver. Eu não entendo muito de grego, mas algumas palavras eu leio. Aí está escrito exatamente, automatique. Abriu por si só. Abriu por si só. Primeiro portão automático que eu vejo, Mariane, na história. Aqui em casa, a gente mora num condomíniozinho aqui, você chega, aperta o portão abre automaticamente, não tem que descer, tomar chuva, sai correndo, abrir portão. Ali era automático, já pensou? Eles pararam aquele portal de ferro, aquela coisa de cadeia, de penitência, sem ninguém abrindo, aquilo abriu automaticamente. É um milagre, né? Você vai vendo que Deus mexe nas coisas naturais e faz o sobrenatural acontecer automaticamente. Olha, diz o final do versículo 10. E saindo, depois que o portão se abriu, e saindo enveredaram por uma rua. Saíram como é que é? Na braquiária, como fala. Fugiu na braquiária, não é? Tomou rumo, saiu disparada lá, velho.
e saindo enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Agora estava ele sozinho. Verso 11. Então Pedro caindo em si, agora ele cai em si, hein? Caindo em si disse, agora sim, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa de quem? De quem, Mariana? Do povo judeu. Ah, religioso, né? O religioso queria ver a cabeça do cara. Sabe, a gente tem que tomar cuidado também de querer o mal para os outros. Ah, fulano está internado. Talvez seja o fulano que eu menos goste. Está internado. Tomara que morra, não. Tomara que seja curado, até para responder todos os processos que tem. Mas tomara que seja curado. Não é que morra, não. Que isso? Eu sou de Jesus. Ah, eu estou torcendo para a guerra. Que absurdo, que absurdo. Ah, eu gostaria que o fulano que provocou a guerra morresse. Mas eu sou de Jesus, eu não gostaria não. Eu não gostaria não. Eu gostaria que ele tomasse tento na vida, que ele fosse impedido de governar, que ele sofresse impeachment, que aquilo que nós chamamos de democracia ainda restante, ainda que esteja agonizante lá na América do Norte, a democracia, não uma pessoa ou outra, mas a democracia se levantasse e falar, chega de loucura e de insanidade, de provocar a guerra, Senhor das armas é você, mas não a morte, não a morte. Mas aqui é claro que o povo judaico estava esperando já que o Pedro morresse, estavam torcendo para isso. É isso, religião é isso. Religião que é sempre a morte daquele que se opõe. Verso 12. Considerando ele ainda a sua situação, puxa vida, eu estou do lado de fora, o que eu vou fazer? Ele resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, do João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha onde acontecia a reunião de oração, na casa de uma senhora. Quando ele, agora verso 13, que é outra camada linda, quando ele bateu na porta, quando ele bateu no portão ainda lá fora, veio uma mocinha chamada Rode ver quem era. Olha, ele não estava aberto ao público. A gente fala assim, não, a igreja tem que estar com a porta aberta. Ali era uma reunião de oração, que era assim. Sem essa reunião de oração não estava no Instagram, Mariane. Essa reunião, porque tem gente que é assim, né? Até para orar, se filma para pôr no Instagram, estou orando aqui e tal. Tem gente que, olha, quando orares, liga a câmera do teu Instagram e ora. E o seu pai, que hoje está viciado em Instagram, ele vai ver você no Instagram e vai te recompensar. Se ele não te recompensar, você ganha os likes. Que era isso que você estava buscando. Então, já recebeu o que você queria. Não é assim, né? É claro que não é assim. Estava orando lá com a porta fechada. Era um tempo de terrível. Portas fechadas, orando. Pedro bateu lá no portão. Deixa eu entrar. E a menina foi lá fora ver. E quando ele bateu, veio a criada chamada Rode para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ela nem viu, o cara não abriu o portão, não. Tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. O Pedro está aí. Ele estava orando, né? Para Deus conduzir Pedro em paz para as mansões celestiais. Eles sabiam o que ia acontecer com Pedro. Eles pensavam que sabiam, né? Estava orando para Deus fortalecer o Pedro na hora da morte dele, mantê-lo fiel até o fio da espada passar por ele. Foi assim que o outro tinha sido cancelado em vida, né? E eles estavam lá orando para Deus fortalecer. Só que Deus, ele não fica preso aos nossos limites em oração. Sabe, Maria, está escrito assim na palavra, que Deus faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Deus é o Deus do infinitamente mais. A gente está pedindo para Deus abrir uma porta. Você está pedindo para Deus abrir uma porta e aquela porta se fecha mais ainda. E você fala, Deus não está ouvindo a minha oração.
É claro que está. Ele está atendendo por outros caminhos. O Josué Rodrigues, um pastor, compositor, poeta, nosso amigo também, uma das canções dele, o pastor Josué, reverendo José Presbiteriano, diz assim: portas que se abrem, portas que se fecham são iguais às que se abrem, quando abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero que de um procede. É isso. Quando nós estamos orando, é claro que nós, com o nosso coração limitado, com as nossas preocupações que nos invadem, com aquilo que faz com que a gente vá para a presença de Deus, né? Não se angustie por nada, mas leve diante de Deus todas as vossas necessidades, em outras palavras. A gente vai diante de Deus com isso, com as coisas que a gente tem. Mas daí, Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus opera muito para além dos nossos limites de pensamento. E aqui, Pedro bate naquela porta, e olha o que acontece. Versos 15, o pessoal que estava orando, disseram para ela: você está louca? Ela falou: Pedro está aí. Ele falou: você está louca, olha aí. O milagre aconteceu. Não aconteceu. Afirma lá que você mandou currículo, você está orando para Deus abrir porta, e você pensa numa empresa, você mandou vários currículos, abre na outra, muito melhor do que a que você mandou. Será? Te chamaram para fazer entrevista? Será? Eu não tenho essa capacidade. Vai, meu querido, Deus faz coisa além do que você pensa, do que... Está louca, verso 15. Ela, porém, dizia não, ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, sabe o que? É o seu anjo, quer dizer, é alguém que representa isso, está vendo o sobrenatural, é o que você quer ver, mas não está acontecendo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos, diz o final do 16, na minha tradução. E aí, fala o que, Mariana? Lê o 16 para mim. Lê alto aí para mim. Pedro, entretanto, continuava a bater. Por fim, eles abriram a porta. Era Pedro mesmo. E eles ficaram sem palavras. Atônitos, sem palavras. É ele mesmo. Ele, porém, fazendo... Ele falou: pera, gente, não faz circo, não faz espetáculo lá. Ele, porém, fazendo sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Bateu um alvoroço neles. Aconteceu. Daí veio os testemunhos, né? A gente estava orando tanto. Estava orando tanto, mas não acreditava nisso, não. Sabe, testemunho é assim, né? Testemunho a gente pega a melhor das coisas. E olha, não tinha carro, eu não tinha nada. Até. Agora eu sou o nome de uma igreja qualquer, agora Deus me deu tudo. E daí todo mundo, o Ed estava falando sobre isso, todo mundo agora começa a crer, porque Deus fez para um, o rebanho inteiro acredita que vai acontecer igual, mas foi um caso, aquilo ali não pode servir de marketing da religião. Eu estou aqui, 38 anos esse poço, água mexe ali, e o primeiro que pula é curado. Eu nunca consegui chegar lá, quer dizer, mas todo aquele alvoroço, todo mundo ia lá, porque alguém tinha sido curado de algum jeito, e é assim também, sabe aquelas famigeradas jogatina, hoje é tigrinho, hoje é pelo celular, mas tinha aquelas maquininhas de bar, né? A pessoa ia lá, pegava lá o prêmio, eu ganhei, a máquina fazia barulho, eu ganhei, eu estava precisando de dinheiro, ganhei aqui, jogou 10 reais, ganhou 500, beleza. Daí todo mundo jogava 500, não ganhava nem 10. Por quê? Porque assim, o testemunho também é assim, a gente vai limpando, vai tirando, arrancando aquelas coisas que são contra a propaganda de Deus, e a gente vai deixando só aquilo que as pessoas querem ouvir. Misericórdia, não. Aqui o Pedro foi livre da prisão, mas eu quero encerrar com isso. Você viu onde eles estavam reunidos? Eles estavam reunidos numa casa, eles estavam reunidos de porta fechada, mas eles não queriam falar
do evangelho para todo mundo, sim, mas não era fazer propaganda do marketing religioso deles. Eles queriam, com a sua vida de oração, a sua vida de serviço, sua vida de amor, sua vida de partilhar, sua vida de compartilhar, sua vida de aproximar, fazer com que pessoas aproximassem de Jesus, não com espetáculo. Hoje em dia a gente vê muito espetáculo, mas pouco de Jesus mesmo nesse espetáculo. Você vai naquela igreja, é bonito, a hora do dízimo, a hora da oferta, o estacionamento, seja bem-vindo, você tem isso, você tem aquilo. Vai lá e fala de um pecado que os crentes não suportam, para você ver o que vão fazer com a sua vida. Porque tem pecado que o crente suporta. Eu tenho caixa 2. Legal, irmão, eu não vou nem tocar nesse assunto, Maria, pode ficar tranquilo. Eu sei umas histórias. Eu tenho caixa 2. Legal, irmão. O carrão que eu comprei. Legal, irmão. Agora, se você for falar, gente, eu comprei esse carro desviando dinheiro do caixa da igreja. Acabou daí. Você virou um demônio. Você foi lá confessar e virou um demônio. Enquanto você era um demônio e não confessa, estava tudo bem. E assim, querido, eu sou homoafetivo. Acabou. Você pode ser. Todo mundo vai fingir que não percebe. Você vai fingir que não é. Vai dar tudo certo. A hora que você assumir a sua condição de vida, acabou. Porque o culto é a aparência, não a verdade. É assim. Toma cuidado com isso. Ali a igreja estava orando. Isso é a coisa mais linda. Tem um filme, vai me ajudar a lembrar o nome do filme, do menininho que fica doente, morre. O céu é de verdade? O céu é de verdade, isso mesmo. Ele morre, a família ora, ele está quase morrendo, né? A família ora e a criança... Ele morre, morre. Por isso que o céu é de verdade, que bobagem. Ele vai para outra dimensão, pelo menos ele conta no livro dele lá, que depois vira filme. Mas o que eu acho mais lindo no filme, a parte que me faz chorar mesmo cada vez que eu vejo, é quando os pais recebem a notícia que o menino está mal e eles pedem oração. Me emociona só de falar. Daí começa a mostrar alguém ligando para fulano, o menino está precisando de oração. E as pessoas começam a orar. Vai mostrando aquela rede de oração se formando diante de uma necessidade. Isso é igreja. Isso é igreja. Sabe aquela... Esse dia eu falei da senhorinha de coque lá, que é sempre um diminutivo, na maioria das vezes, que ora na casa dela, você vai lá. Qual que é a característica daquela mulher? Ela não é teóloga, ela não sabe nem falar a tua língua direito. Mas aquela mulher ora, e Deus abençoa tantas pessoas através da oração daquela mulher, nem ela sabe quantas vidas ela está sustentando em pé por causa dos joelhos dela dobrados. É muito forte isso. Pedro ali estava preso e a igreja orava. Será que não é tempo disso, da gente parar de discutir política nacional, internacional, geopolítica, guerra dos povos, que tudo está acontecendo, mas a minha, a sua discussão não vai levar a nada, e a gente começar a orar para que haja paz nas nossas famílias, libertação na nossa família. Será que as pessoas que você odeia, será que uma oração não vai trazer um resultado muito maior do que o seu ódio, do que o meu ódio, do que o meu desprezo, do que o seu desprezo? É isso que aquela igreja fazia. E é essa palavra que eu quero deixar para você hoje, em qualquer momento que você vê esse vídeo. Orar, buscar em Deus, esperar no Deus que tudo faz e tudo pode, ainda que as respostas dele não sejam as que a gente pensou que ele ia dar, mas certamente são as que a gente precisava que ele desse, porque ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, não é, Marco? E aí, vamos terminar esse tempo com mais uma canção? Tem alguma
no cartucho do coração aí, não tem? Ah, vocês precisavam ver a cara que a Mariana fez para mim agora. Mas ela vai vir aqui, ela vai orar para encerrarmos esse tempo. O violão está lá, ah, ela vai procurar ali, ó. O violão está ali. Você está vendo toda essa parafernália aqui? Não está ligado nada, viu? Até o violão está unplugged. Eu vou para você sentar aqui. Deus abençoe, viu? Que a sua semana seja uma semana de paz, de intimidade com Deus, de crescimento. Vou para a vida, meus queridos. Deus é lindo e maravilhoso. Vem cá, vamos encerrar esse tempo. Aí. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que age em nosso coração e que haja fruto dentro de nós daquilo que ouvimos nessa manhã ou nesse momento, né, em que estivemos ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Ela estava ali cantando, eu sei que a carinha dela era pedindo socorro para mim. Muito bem, queridos. Deus abençoe, que você seja muito edificado com isso que você vai ouvir em algum momento, que a graça do Senhor permaneça firme e forte no seu coração, que você seja uma pessoa segundo o coração de Deus. E vamos para a vida. Salva pelo marido.